Um encontro muito alegre neste culto, nesta quarta-feira. O Senhor já começou a falar com nós, meus irmãos. O Senhor já começou a nos incomodar em certas coisas e é necessário que o Senhor fale conosco. Aleluia, glória a Deus. Pedi à amada igreja para abrir lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o versículo de número 1, uma palavra bastante conhecida por muitos de nós. Ezequiel 37, o versículo é o de número 1. Você já deu a paz do Senhor para esse homem e mulher de Deus que está do seu lado? Se não deu, dá a paz do Senhor agora. Essa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja viva, é uma igreja que gosta de abraçar. Então vamos preservar isso, vamos preservar, dar essa paz do Senhor caloroso. Amém, meus irmãos? É muito bom ver vocês aqui. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. É muito bom, profeta. É muito bom receber um abraço como esse, meus irmãos. Só eu e ele sabemos o quão gostoso é este abraço aconchegante, um abraço caloroso. Vamos lá, então. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O versículo é o de número 1. E vai dizer assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Aleluia. Até aqui, meus irmãos, estava eu meditando na palavra do Senhor e o Senhor, nesta tarde, ele falou comigo. E o Senhor, o que o Senhor quer falar nas entrelinhas, porque esta passagem, muito de nós já ouvimos muitos pregadores trazer, já ouvimos pessoas em saudações, tem louvores que falam dessa passagem, mas o Senhor começou a me trazer a realidade desta passagem de uma forma bem mais profunda. E eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor quis falar comigo e quer falar com a igreja. A palavra do Senhor vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor. Tem momentos da nossa vida que a mão do Senhor vai vir sobre nós. E ela vai nos levar para lugares ao qual muitos de nós não gostaríamos de estar. Quem aqui levanta a mão que gostaria de estar num vale de ossos sequíssimo? Eu acho que ninguém gostaria de estar num vale cheio de ossos sequíssimos. Mas a mão do Senhor veio sobre o profeta e colocou ele no meio daquele vale. E a palavra do Senhor vai dizer que os ossos eram sequíssimos. A gente vai ver aqui que Ezequiel não tinha nem motivo para estar ali. Aos olhos dele, Ezequiel não tinha motivo para estar ali. Mas aos olhos do Senhor, existia um propósito Ezequiel estar ali. Porque a palavra do Senhor vai dizer, mais à frente, para ele profetizar. Por isso que, às vezes, você não entende, porque certas situações você está passando, situações dificultosas, e do nada chega alguém na sua casa e fala, eu estou precisando de ajuda, mas você olha para aquela pessoa e fala, eu estou precisando mais de ajuda do que você, e você vem me precisar de ajuda, falar que precisa de ajuda, mas é porque ele vê em você o que você provavelmente ainda não enxergou em você, mas o Senhor enxergou você como um profeta, o Senhor enxergou você como um homem e uma mulher de Deus, e nesta noite ele está falando, eu sei dos teus problemas, profeta, eu sei das tuas causas, mas eu quero que você faça uma coisa, profetiza, abre a tua boca e comece a profetizar, porque aqui nós vamos ver que os ossos estavam sequíssimos, estavam mortos, não tinha mais chance. Aos olhos de muitas pessoas, já desistiram daqueles ossos.
Tem muitas pessoas, diaconisa Clara, que não mais acreditam que aqueles ossos não podem reviver. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para falar isso. Você pode até enxergar com seus olhos humanos e não ver solução. Mas eu estou te enviando agora para falar para aqueles ossos: profetiza! Profetiza! Porque quando você começar a profetizar, vai acontecer algo extremamente grandioso, que no versículo 7 vai dizer assim, do mesmo capítulo: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia! Aleluia! Você vê aqui que a obra de Deus começou de dentro, começou nos ossos. Primeiro tem que ligar aos ossos. E aqui a gente vai ver no versículo 8, vai dizer: e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. 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 Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Espírito. Tem muita carne, muitos ossos que já estão juntos, tem muito corpo vivo andando, que parece perfeito, diácono Mauro, parece pessoas pomposas, perfeitas, mas o que está faltando é o Espírito. É o Espírito. E continuando vai dizer assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O vento vem dos quatro cantos, para não ter desculpa: eu não escutei a palavra do Senhor. Dos quatro cantos para não ter desculpa: ninguém nunca me falou. Agora você entende, porque quando o Senhor te envia, talvez numa comunidade, quando o Senhor te envia para falar com uma pessoa totalmente desconhecida, tem uma finalidade. A finalidade não é para você ficar com a boca cerrada, não é. A finalidade é para você profetizar. Mas profetizar como? Como diz lá no versículo 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos, disse-lhe: ossos secos, ouvi o quê? A palavra. É a palavra. Não tem profecia sem palavra. A maior profecia está aqui, a palavra. Tudo que você precisa está na palavra. Por isso profetiza, mas profetiza com a palavra, porque quando você profetiza com a palavra, você começa a ver esse reboliço, você começa a ver o que estava desarrumado começar a arrumar, você começa a ver almas começando a se render ao Senhor, mas precisa de alguém corajoso, diácono Mauro, precisa de alguém corajosa para ir naquele vale e profetizar a palavra do Senhor. Então você veio nesta noite, não veio à toa, você veio nesta noite e já começa a dar glória, já começa a dar aleluia, porque o Senhor está enviando você mesmo, para profetizar, para falar da palavra com ousadia, porque Ele te enviará a este vale, mas Ele quer que você fale a palavra do Senhor. Aleluia,
Aleluia, glória a Deus. Quantos entenderam o que o Senhor já está falando aqui? Hoje não é um culto mais normalzinho, não é, é um culto diferente, como todos os cultos são diferentes. Como o nosso pastor fala, não acontecerá esse culto novamente. E esse daqui também não vai acontecer de novo. Então, se você veio para adorar o Senhor, comece a dar glória agora, comece a dar aleluia agora, mas não fique com a sua boca cerrada, não. Comece a falar da palavra do Senhor, comece a dizer o quão Ele é lindo para você. Aleluia, glórias a Deus. Queria chamar nossa pastora Carmen para estar louvando o nome do Senhor. Na semana passada, quem esteve aqui viu a pastora Carmen louvando, e aquele louvor que eu achei lindo. A nossa diaconisa Carol até depois ficou pesquisando lá, nós ficamos escutando, que louvor lindo. Que corinho maravilhoso. Tem tempo que eu não escutava aquele corinho. Aleluia, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus grandioso, poderoso, que vive e que reina, não é? O nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos louvar o 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós de ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus,
minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A mansão dourada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu irei louvar outro hino ao Senhor, mas esse é do cantor cristão, eu creio que alguns aqui conhecem. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grande perigo, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui
para sempre. Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Aleluia! E vamos louvar o 380 do mesmo cantor cristão, porque esse hino é uma mensagem para nós, amém? Ele fala sobre o amor. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor com suspeita não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre amor ao irado e muito furioso. Mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É esse amor que o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos um com os outros. Que nós sejamos tolerantes, que nós não sejamos arrogantes com aqueles que às vezes nos desafiam, que nós mostremos o amor de Deus. Porque se nós não mostrarmos esse amor, não está havendo diferença entre a nossa vida e a vida daquele que não conhece o Senhor. Eu ouvi uma palavra em que a mensageira falava assim: quando Eliseu viu aquele exército rodeá-lo, e que Geazi disse: Senhor, e agora? E Eliseu falou assim: mais são que está conosco que os que estão com ele. Senhor, abre a visão do moço. E conforme ele abriu, ele via, né, quem estava com ele. E fala assim a palavra do Senhor, que o Senhor feriu de cegueira os soldados, todo o exército. E Eliseu conduziu aquele povo para onde eles podiam ser destruídos. Aí o rei disse assim: agora, vamos matá-lo? Aí eles, olha aí, a essência do crente. Não, põe uma mesa com água e pão, porque eles estão com fome. Olha aí, essa é a essência do crente. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, né, meus irmãos? Eu adoro os hinos da harpa. Então, a pastora Carmen louvando, alguns vêm vindo como um flash assim na sua mente, aqueles que são mais raiz, né? Lembra de alguns e alguns, Jesus, esse aqui louvava lá atrás, há 20 anos atrás, quando nem crente era. Mas é muito bom preservar aquilo que é bom. Você vê que são louvores que passam tempos e tempos e tempos e a gente continua louvando. Sabe qual a importância disso? É porque são louvores que estão fincados na palavra. São louvores que não tocam o nosso emocional, não, Lucas. São louvores que são puramente palavra. E é isso que nós temos que viver. A gente já tem muita coisa emocional tentando nos desviar. Vamos nos voltar novamente para a palavra, porque é ela quem nos cura, é ela quem nos salva. A motivação vai te motivar hoje, amanhã você vai precisar novamente de motivação, mas a palavra, ela é eterna. A palavra é hoje, a palavra é amanhã, ela é tua bússola, ela é o teu relógio, ela é quem te dá a direção do que fazer e o que não fazer. Então vamos ficar na palavra, vamos continuar na palavra, porque é ela quem nos importa neste momento. Queria saber se tem alguém para dar um testemunho hoje. Nosso irmão Lucas vai dar um testemunho. Mas alguém, se tiver, já levanta a mão. Vocês gostam que ele pede, são 3 vezes, né? Mas eu vou perguntar só 2 vezes. Mais alguém quer dar um testemunho, além do nosso irmão Lucas? Amém, então. Pode vir. Paz do Senhor para a amada igreja, amém? São 2 testemunhos que eu queria falar. O primeiro é bem rápido. Eu estava com uma inflamação no dente e eu não tinha recursos para poder fazer a cirurgia que o médico pediu. E, para a glória de Deus, Deus providenciou de onde eu não esperava. E eu quero glorificar a Deus pela essa bênção que Ele me deu. E a segunda coisa é que eu senti muito forte no meu coração de estar aqui falando, que hoje pela manhã minha moto ela foi furtada. Meus irmãos sabem, até agradeci pela quantidade de postagens que ela teve. E Deus
Deus tocou no meu coração e Deus me deu paz, irmão. Deus me deu paz com relação a isso. E Deus me ensinou a ver bênção também quando Ele tira algo da gente. A ver bênção onde parece que não tem bênção. E Deus me lembrou de Gideão. Foi uma mensagem que eu já preguei aqui no culto dos varões e Deus chamou ele de varão valoroso. E Gideão pergunta, se eu tenho um valor para ti, Senhor, cadê? Cadê as bênçãos? E a gente tem a mania de ver bênção só quando a gente ganha alguma coisa. Mas eu vejo a bênção nisso, através de um livramento que Deus possa estar me dando, de um acidente, de uma arma apontada na cara, que infelizmente no nosso estado isso acontece muito, ainda mais quando você anda de moto. E eu quero louvar e agradecer ao Senhor por isso. E que através dessa palavra que Deus tocou no meu coração essa manhã, por conta desse fato, enche o coração de vocês, meus irmãos. Amém? Como a gente orou aqui no começo, tem livramento que Deus nos dá e a gente nem vê. Ele poderia murmurar muito, falar, poxa, Senhor, minha moto, meu instrumento de trabalho, mas está aqui dando testemunho daquilo que o Senhor fez, que ele nem viu. Que pode ser um livramento de morte, pode ser, o assalto poderia ser indo para o trabalho. E aí? Temos que ser gratos a todo instante. A pastora Carmen quer dar um testemunho também. Glória a Deus. Os testemunhos edificam a igreja. Isso me motiva, velho. Eu não sei quanto a você, mas isso me motiva. Esse testemunho que eu vou dar é bem antigo. Meu filho era pequeno e quando ele falou assim, tem coisas que Deus não permite que nós vejamos. E nós estávamos num culto na igreja e veio um profeta que tinha lá, e aí ele veio na minha direção e falou assim, olhe, o Senhor está dando hoje um livramento de morte ao seu filho. Um acidente de carro, como se ele fosse atropelado. Oxe, assim, olhei assim, eu digo, eu acho que sim. Meu filho só sai junto comigo. E ele não atravessa sem pegar na nossa mão. E fui para casa. Aí passando assim, um tempo, eu não lembro se foram dias, uma semana, eu não lembro o espaço de tempo. Nós fomos ali naquele Carrefour da Barra. Irmãos, Deus permitiu só porque eu disse assim, isso não condiz. Nós saímos do Carrefour, estava eu, o meu filho e meu esposo. Pois ele não atravessou assim no estacionamento. É porque o rapaz que vinha no carro, ele percebeu. E aí ele freou. Aí me fez lembrar na hora, eu disse assim, olha, Deus já tinha dado o livramento, mas permitiu que eu visse para que eu não viesse a duvidar de quando o Senhor fala na igreja. E eu tomei aquilo assim para mim, e assim, quando o Senhor falar de alguma coisa, mesmo você achando assim que é impossível aquilo acontecer, vigia e ora, e agradece o livramento que Deus falou que já lhe deu, porque comigo aconteceu dessa forma. Eu agradeço ao Deus pelo cuidado dele, né? E mesmo assim, ainda duvidei, mas, olha aí, ele fez, porque ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos crê no impossível do Senhor aqui nesta noite? Porque aqui o Senhor levou o profeta Ezequiel no vale, né? Para profetizar sobre os ossos.
Era impossível aqueles ossos reviver. E nesta noite nós vamos fazer uma oração diferente, por causas impossíveis. Tem pessoas que talvez vão ver essa live e estão acamadas, vão falar, é impossível a minha situação. Mas eu creio, por esta palavra que foi lançada, eu já quero chamar a nossa diaconisa Tatiane para estar aqui, orando. Meus irmãos, é necessário. Tem causa que aos teus olhos é impossível. Então, se você acha que é impossível, já fica de pé para clamar junto conosco. Vamos orar fervorosamente. Ora como você nunca orou. Se essa causa é impossível para você, você coloca no altar do Senhor. Junto com a serva do Senhor, vamos orar. Paz do Senhor para a amada igreja, amém? Pai amado, Pai querido santo, em nome de Jesus, Deus, nos alegramos porque estamos na sua casa, Senhor. Sabemos que o teu Espírito nos trouxe esta noite para te cultuar, para ouvir a tua voz, Senhor, e nós colocamos todas as causas impossíveis diante de ti, Senhor. Cada um que entrou por essas portas hoje, Senhor, necessita de algo, Senhor, precisa de algo ser transformado nas suas vidas. Aquilo que elas nem entendem, Senhor, porque muitas vezes acontece, porque ainda não aconteceu. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, porque as bênçãos elas chegam, Senhor, na hora certa, elas nunca se atrasam. O Senhor não é o Deus que se atrasa, mas o Deus é o Deus que faz no tempo certo, Senhor, porque quando lembramos de Lázaro, Senhor, mediante aquela morte, Senhor, havia 3 dias que aquele corpo estava apodrecido, havia 3 dias que já parecia diante dos olhos de Marta, Senhor, que não havia mais solução. Mas o Senhor disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás o grande testemunho. E muitas vezes o que precisamos, Senhor, é acreditar. O que precisamos é confiar no Senhor. Pai amado querido, toma as causas diante de ti, Senhor. Cada causa, Senhor, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, o Senhor sabe a hora certa, Senhor, de trazer a bênção. O Senhor sabe a hora certa, Senhor, assim como aquela viúva, Senhor, a qual pedia aquele juiz iníquo, e ela pedia incessantemente, Senhor, ela insistia no seu pedido, e a tua palavra diz, Senhor, se aquele homem sendo mau, ele assim não atendeu, muito mais o Senhor não fará, Pai amado querido, muito mais o Senhor fará, porque muitas vezes nós não compreendemos certas coisas, a qual estamos pedindo, a qual estamos clamando, a qual estamos orando, e muitas vezes o Senhor não vai atender, porque não estamos preparados, porque há certas coisas que quando recebemos, nós nos esquecemos de entrar por essas portas, nós fazemos como aqueles leprosos, aqueles só um voltou, Senhor, para te agradecer, só um voltou para te agradecer, Pai amado querido, e muitas vezes nós esquecemos de te agradecer, nós só lembramos do que não temos, Pai amado querido, mas esquecemos de agradecer pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor já nos deu, pelo que o Senhor já nos proporcionou. Pai amado querido, coloca no coração dos teus servos, Senhor, a confiança em ti. Coloca no coração dos teus servos, Senhor, uma confiança não, Senhor, depositada na força dos seus braços, mas naquilo que o Senhor pode fazer, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, Senhor. Tu és o Deus que fez o coxo andar, Pai amado querido. Tu és, Senhor, Pai amado querido, Deus que deu poder para fazer os cegos enxergar. E nessa noite, Senhor, o que precisamos é apenas acreditar. O que precisamos apenas é acreditar que o Senhor fará, que o Senhor está conduzindo, porque mediante os pedidos de oração, quando estamos de joelhos dobrados, quantos impedimentos no mundo espiritual, mas nesta noite está sendo desatado todo o laço do inimigo, está sendo desfeito toda obra de feitiçaria, está sendo desfeito toda palavra de maldição, toda palavra que foi lançada para o teu povo, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos toda palavra de maldição sobre a tua igreja, não vale encantamento, e a tua igreja vai avançar, Senhor. Nós declaramos a tua igreja avançando, porque aonde há milagres acontecendo,
movendo, aonde há oração se movendo, Senhor, há milagres acontecendo para o teu povo contar o testemunho. Move a tua igreja a confiar. Move a tua igreja a confiar. Aquele que orou por um filho, aquele que orou para o seu marido, aquele que orou pela sua esposa, aquele que orou pela sua mãe, pelo seu pai. Oh, Rabaxeremanaias, Rabaxiriandaramanaias. A confiança vem do Senhor. A nossa confiança é no Senhor, Rabaxeremanaias, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor ouve as nossas orações. E nós sabemos que algumas coisas ainda não aconteceram, porque nós não estamos preparados. Só por isso, Deus. Porque nós não estamos preparados. Porque o Senhor entende que muitas vezes, quando nós recebemos, nós saímos dos caminhos do Senhor. E às vezes é a maneira que o Senhor tem de te trazer hoje aqui, de te fazer estar aqui hoje. Porque é assim que o Senhor quer que a gente esteja diante dEle, com o coração quebrantado, não como um filho que só pede, 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 mas não agradece. Como um filho egoísta que só chegamos a Ele quando queremos algo. O Senhor quer ter intimidade com a sua igreja. O Senhor quer ter intimidade com a sua igreja. Igreja, o Senhor está às portas. Ele quer só te usar como instrumento. Ele não quer que você chegue a este lugar hoje apenas pedindo. Apenas pedindo, pedindo, pedindo. Mas Ele quer palestrar contigo. Que nesta noite, através da palavra do Senhor, nós possamos ouvir Ele nos dar resposta, ter diálogo conosco. Que nós venhamos desejar ter diálogo com o Pai. Porque assim que um pai quer ter diálogo com um filho, é intimidade. É intimidade, Senhor. E assim eu creio, Deus, nas orações recebidas nesta noite, Senhor, que chegue às tuas narinas como um perfume suave, Deus. Como um perfume suave, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ainda em oração, meus irmãos, vamos estar orando pela família e contra o adultério. Eu quero chamar a nossa missionária Andréia para estar fazendo este clamor pela família e contra o adultério. Se você tem a sua família aqui representada, dê a mão ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. E aquele que não está, eleve a sua mente agora à sua família. A paz do Senhor, para a amada igreja, amém? Oremos, igreja. Nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, na Tua santa e gloriosa presença nós nos encontramos, Senhor. E nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Senhor, a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós estamos reunidos aqui neste lugar, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Jesus amado, Jesus querido, muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo nosso respirar. Obrigada, Jesus Cristo, porque através do Senhor, hoje nós podemos, meu Senhor, estar neste lugar para Te agradecer, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. O Senhor é Deus de amor, é Deus de misericórdia. E por isso, Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder. Por isso, Senhor, nós queremos entregar cada família aqui, Senhor, representada. Nós queremos colocar no Teu altar, Jesus. Pedimos que o Senhor Espírito Santo de Deus venha visitar o lar de cada um de nós. A nossa família está no Teu altar, Jesus. Nós cremos no Teu poder. Mas o Senhor conhece a família de cada um aqui, Senhor. É o Senhor quem conhece a nossa família no mais profundo, Senhor. É o Senhor quem conhece o que acontece nos nossos lares, Senhor. O Senhor conhece o que nós falamos dentro da nossa casa. O Senhor sabe o que fazemos no nosso lar. O Senhor sabe o que nós sentimos no nosso lar.
O Senhor sabe o que falamos no nosso lar. O Senhor sabe o que nós assistimos no nosso lar. O Senhor sabe o que nós falamos com a nossa boca contra outras pessoas no nosso lar. Jesus, os teus olhos estão patentes a todas as coisas que fazemos. Por isso que cada família venha se posicionar nesta hora diante do Senhor, porque o Senhor é Deus de justiça, é Deus da verdade, é Deus de juízo, é Deus de justiça, e diante do Senhor nada pode estar em oculto. Por isso venhamos, igreja do Senhor, nos posicionar diante do Senhor e venhamos fazer a vontade de Deus. Venhamos obedecer a palavra do Senhor, venhamos ser obedientes ao Senhor, que os pais, aleluia, louvado seja Deus, venham seguir as ordenanças do Senhor e venham ensinar seus filhos. Senhor Jesus, que todos nós venhamos te obedecer, Senhor, para que tudo vá bem nos nossos lares. Nós repreendemos todo o mal contra os lares. Nós repreendemos as palavras de maldição. Nós repreendemos as obras de bruxaria, de feitiçaria, de espiritismo contra os lares. Caia por terra no nome de Jesus todo o mal contra as famílias. Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está visitando os 4 cantos de cada canto da nossa casa, que o Senhor está botando para fora tudo aquilo que não vem do Senhor. Jesus, nós cremos no teu poder, Jesus. Que haja respeito dentro dos lares, que haja amor dentro dos lares, que o Evangelho de Jesus Cristo esteja presente dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Senhor Jesus, que a família venha viver unida, Senhor, porque o Senhor nos libertou, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Por isso, Jesus, nós cremos que através do teu poder as famílias estão sendo abençoadas no nome do Senhor Jesus. Que cada lar seja abençoado, que cada pai, cada mãe, cada filho seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, nós repreendemos também no nome do Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo todo o adultério. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo todo divórcio. Como aquele casal, Senhor, que eu tenho colocado no teu altar, Senhor, visita esse casal. Visita aquele marido que falou, meu Deus, que desse ano não vai passar, Senhor. Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus o que sai da boca daquele homem. Nós repreendemos o divórcio no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos no nome de Jesus a traição. Espírito Santo de Deus, só o Senhor, meu Deus, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está visitando os lares e que está sendo repreendido agora no mundo espiritual. Está sendo repreendido no nome de Jesus todo divórcio, toda carta de divórcio. Visita os cartórios, meu Senhor, neste momento, Jesus. Nós repreendemos, meu Senhor, toda separação. Espírito Santo de Deus, visita todas as igrejas, que as igrejas que pregam o teu evangelho com verdade não venham achar que isso é normal, mas que nós venhamos repreender no nome de Jesus. Toda separação caia por terra no nome de Jesus. Senhor Jesus, cremos no teu poder e cremos que o Senhor está visitando as causas da tua casa, da tua igreja e tudo aquilo que está fora do lugar. Nós cremos que o Senhor, meu Deus, está dando um basta nessa noite. Que o Senhor está dando um basta, meu Deus. Que o Senhor está entrando com as providências dos altos céus, meu Senhor. As providências divinas estão chegando sobre o lar de cada um, porque nós cremos no teu poder, Senhor. E o Senhor diz na tua palavra que aquele que crer no teu poder, o Senhor vai dar livramento. O Senhor, meu Deus, vai guardar. O Senhor vai livrar. E nós cremos porque temos fé que o Senhor está agindo, meu Deus, em prol da família do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, poderoso tu és, meu Senhor. Quantos aqui são a igreja? Eu sou a igreja. Quantos de vocês são a igreja? Nós somos a igreja. Agora, como igreja, você vai orar por essa igreja aí que está perto de você. Queria chamar nosso diácono Mauro para estar fazendo oração pela igreja.
Passamos anos e anos de batalhas, passamos esse ano todo assim, só Deus sabe como estamos aqui. E neste momento eu quero que você mais uma vez fique de pé. Eu sei que talvez alguns vieram, estão cansados, mas o Senhor está mandando. Fica de pé. Você não vai orar pelo teu parente, não. Você vai escolher outra pessoa que talvez você não tenha tanta intimidade. Então você vai sair do seu lugar, o ministério também saia do seu lugar e você vai orar. Não vai ficar ninguém sozinho. Não vai ficar ninguém sozinho. Você vai orar por esta pessoa. Amém? Enquanto o diácono Mauro vai estar orando aqui, você vai estar clamando aí também, porque nós somos um corpo vivo, e o Senhor está querendo nos fortalecer nesta noite. Hoje é noite de avivamento, hoje é noite de transformação. Aleluia! Venha, Pai do Senhor, soberano Deus, eterno Pai, entro na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, venhamos entregar essa noite nas tuas mãos, ó Pai. Cada igreja, cada pessoa como igreja, a tua igreja, a tua casa, o teu povo, venhamos entregar nas tuas mãos essa noite, ó Pai. Ó Deus querido, vai jogando por terra todo mal, Senhor, contra a vida da tua igreja, contra a vida do teu povo, ó Deus santo. Ó Deus querido, vai guardando, ó Deus, vai jogando por terra as obras do inimigo, ó Pai, as setas de Satanás, as amarrações do inimigo, ó Deus, contra o teu povo, ó Pai, contra a tua igreja, meu Senhor da glória. Ó Deus querido, Pai Senhor, ó Pai amado, ó Deus querido, vai dando vitória ao teu povo, ó Deus amado, vai jogando por terra as obras malignas das trevas, na mente, no coração, na alma, no espírito de cada um. Ó Pai, trabalha, Pai amado, na tua igreja, fortalece essa noite, vai fortalecendo através do teu Espírito Santo, vai dando força ao teu povo, ó Pai. Ó Deus, vai jogando por terra todo mal, todo aquilo que está impedindo da tua igreja te adorar, da tua igreja te louvar, da tua igreja engrandecer o teu nome, ó Pai. Ó Deus, vai jogando por terra, em nome de Jesus, Pai amado. Alcança, Senhor, cada um essa noite, alcança cada mente essa noite, alcança cada coração essa noite, ó Pai amado, ó Deus querido, joga por terra todo mal na mente, joga por terra todo mal no coração, na alma, no espírito, vai tirando a angústia, vai tirando o esfriamento, ó Pai Santo. Ó Deus querido, derrama do teu poder essa noite sobre a tua igreja, derrama do teu poder, Espírito Santo de Deus, derrama do teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo essa noite, e reveste, meu Senhor da glória, a tua igreja de autoridade, reveste a tua igreja do teu poder essa noite, reveste a tua igreja, ó Pai amado, ó Deus querido, com as tuas armaduras espirituais essa noite, ó Pai, e vai fortalecendo a vida de cada um, a casa de cada um, os filhos de cada um, ó Pai. Visita cada casa, cada família, cada filho que se chama igreja essa noite, no nome de Jesus, ó Pai amado. Trabalha, meu Senhor da glória, naqueles que não vieram também, ó Pai amado, ó Deus querido, cada irmão, ó Pai amado, ó Deus querido, que estão nas suas casas, que estão fracos, não estão conseguindo vir te adorar, não estão conseguindo vir te louvar, Pai, ó Deus, então trabalha essa noite através do teu Espírito Santo, ó Pai, e vai dando vitória essa noite a teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Quebra barreiras, quebra os impedimentos essa noite, quebra as cadeias essa noite, na vida do teu povo, na vida da tua igreja,
Pai amado, quebra os grilhões, joga por terra todo o jugo, tudo aquilo que está, Senhor da glória, amarrando a vida espiritual do teu povo, ó Pai. Nós repreendemos toda a cadeia, todo o jugo, toda a corrente, toda a amarração essa noite, caia por terra, no nome de Jesus, meu Senhor da glória. Trabalha, Pai amado, ó Deus querido, trabalha no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Quebra as correntes, quebra as cadeias, quebra os cadeados essa noite e vai dando vitória ao teu povo essa noite, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, repreender mais obra das trevas, repreender, meu Pai amado, ó Deus querido, as obras malignas do inimigo contra a tua igreja, contra teu povo, ó Pai amado. Essa noite pega cada um pelas tuas mãos, pela tua destra, sustenta e dá vitória ao teu povo essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam: a casa é tua, Senhor. O Senhor faz como o Senhor quer, Deus. As almas são tuas, Senhor. Canta, igreja, canta esse cântico. Canta, mulher, canta, varão, canta, igreja. Canta, canta, canta. Enquanto você canta, eu vou livrando. Enquanto você canta, eu vou salvando. Enquanto você canta, eu vou curando. Só abre a boca, glorifica, 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 glorifica a igreja. Ai, eu me decanto, ramanai. Ai, orai, orai, decai. Dupli fazia, darai, delai, decanto, ramai. Eita, Jesus quer avivar a igreja. Dá lugar, igreja. Dá lugar, igreja. Você não veio aqui para olhar para o presbítero Jackson, não. Não, dá lugar, igreja. Você não veio para ver o pregador, não. Dá lugar, igreja. Você veio para glorificar. Então abre a sua boca. Abre essa boca. Comece a glorificar. Enquanto você glorifica, Ele te renova. Renova, Senhor. Renova nesta noite a tua noiva. Renova o teu povo, Pai. Ai, eu manto e ando, erecai. Ai, shimiri, cantoramanai, elai, de cantoramanai. Shoplai, chomai, jocai, delai, decai. Dupli faci, de cantoramai, tian, de candalamanai. Deus, renova. A tua igreja precisa, Pai. Este renovo é necessário. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que presença é essa, Pai? Eu quero parar, mas o Senhor não deixa. Meu Deus, meu Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Deus, Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Tem confortos do céu descendo para a tua vida hoje, mulher. Tem conforto do céu descendo para a tua vida hoje, mulher. E você sabe que é com você. Eu estou confortando o teu coração. Sou eu quem está neste negócio. Não coloca a mão, porque quem vai tratar sou eu. Ei, cai, Jomai, Jolai. Não tenta interferir o processo. Ai, Jolai, de cantoramanai. Porque quando você interfere, volta mais 10 milhas. Não interfere, não. Só obedece. Você já apresentou ao Senhor essa causa. O Senhor está falando com uma mulher aqui hoje. Você já apresentou essa causa já está na minha mão. Oh, friai, de cantoramanai. Cadê a tua fé para confiar agora? Só confia naquilo que você vê. Ai, diomene, cantoramanai, ai, olai. Toda hora que é uma confirmação, por quê? Só confia. Confia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus Santo, poderoso. Tu és, Senhor. O Senhor faz como o Senhor quer, Pai. Vamos agora passar para as ofertas, os dízimos da casa do Senhor. Você já separou suas ofertas, seu dízimo? Venha e traga com alegria, com amor no coração, que é a casa do Senhor. Ela necessita, tá vendo esse ar maravilhoso aí? Que só faz suar o presbítero Jackson. O restante está todo mundo aconchegado. Tem 3 ar aqui ligado, tem mais um ali, tem um ar lá embaixo da salinha das crianças. Nosso pastor aqui já falou sobre as contas que a gente tem. Todo mundo já sabe. Mas tudo isso não é só para as contas da igreja, mas para abençoar a alma. Quantas almas são abençoadas pelo dízimo e oferta seu? Então traga com alegria, separa a sua melhor oferta. Não é aquela oferta que sobrou, não, a sua melhor oferta. E traga para o gasofilácio aqui. Então você já pode se levantar, você que já preparou. Tem a maquininha lá atrás, caso você seja um visitante, não saiba. Tem uma maquininha lá com o diácono Júnior para poder estar ofertando. Então venha, igreja. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército ele enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. A tua palavra diz que seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vê o bravo mar e diz, filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra, diz, filho, não precisa lutar. Eu mesmo lutarei por ti, eu mesmo lutarei por ti.
eu mesmo lutarei por ti. Eu mesmo lutarei por ti. Mesmo lutarei por ti. Mesmo lutarei por ti. Glória a Deus, aleluia. Diácono Mauro, ore pelas ofertas, meu filho. Glória a Deus, levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa a tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que ofertou e colocou o seu dízimo, ó Pai, como semente e as primícias, Senhor, dos trabalhos das suas mãos, Pai. Então vai abençoando o salário de cada um, a empresa de cada um, ó Pai. Pai, Senhor da glória, triplicando, dando em dobro, Senhor, na vida de cada um, na sua família, nos seus filhos, na sua parentela. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sem medida, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar para o momento da palavra. Queria chamar a nossa diaconisa Joyce para vir aqui. Ela está na responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor, meus irmãos. Deus já deu a palavra a ela. Estava à tarde conversando com ela. Ela falou só para mim, deixa Deus trabalhar. Eu, glória. Queria pedir a amada igreja para se colocar de pé, meus irmãos, chamar nosso pastor Francisco para estar orando por ela. Glórias a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos. Querido Deus, soberano, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em Tua presença nos encontramos, nos colocamos. Nesse momento, Senhor da glória, apresento a Tua ungida diante do Teu altar, pedindo a Ti, ó Pai, que nesse momento, que toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade venha cair por terra agora no nome de Jesus Cristo, para que a Tua filha, Senhor da glória, venha transmitir para nós, o qual o Senhor já revelou, Santo de Israel, a Tua filha. Pai, nesse momento ela se encontra como um canal, como atalaia viva e santa diante desse altar, para nos abençoar com a Tua palavra. Pai, assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, um encontro muito feliz, irmãos, muito feliz. Quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade, porque hoje eu ouvi de alguém lá no trabalho que quando nós somos convidados é porque o Senhor já nos escolheu. Então, a partir do momento que eu falei, Senhor, eis-me aqui, Ele me chamou, então, eis-me aqui, Senhor, para ser canal dEle para a vida de vocês. Quero agradecer ao presbítero Jackson pelo convite, aos nossos pastores pela confiança de eu estar aqui nessa tribuna, falando para a igreja, falando para a noiva de Cristo, com muito temor, não medo, mas temor. Eu estou, através do Espírito, sendo usada através do Espírito para falar com a noiva, e não é qualquer noiva, é a noiva de Cristo. Amém? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. A partir do versículo 18. Aleluia. Na minha Bíblia tem por título As Primícias do Espírito, Esperança, Intercessão e Eleição. O 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A igreja poder se assentar, amém? Aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, eu fiz uma introdução aqui só para a gente entrar no contexto. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos enquanto ele estava em sua terceira viagem missionária. Ele estava na cidade de Corinto, na Grécia, era um lugar que ele podia descansar, ele teve tempo de escrever essa carta e ele enviou para a igreja em Roma. Ele nunca tinha ido, ele não conhecia, mas ele enviou essa carta com alguns objetivos. O primeiro era se apresentar, porque ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, fortalecer a fé dos novos cristãos e preparar a sua futura visita, porque a igreja de Roma ela era uma das mais importantes do império. Então, na visão do apóstolo Paulo, ele fortalecendo a fé da igreja de Roma, ele poderia influenciar outras regiões, porque como era uma das maiores, era uma igreja grande, então eles precisavam estar firmes na fé. Aqui eu já tirei algo. A igreja ela precisa estar firme na fé, para que possamos influenciar outras regiões e espalhar o evangelho de forma forte e também apoiar as missões dele, porque Roma, sendo uma igreja, uma das maiores do império, se ela está fortalecida na fé, ela também poderia o ajudar em suas próximas missões. E essa foi uma das intenções do apóstolo Paulo em escrever essa carta aos Romanos, porque eles não conheciam. E aqui no versículo 18, como eu pesquisei, eram muitos novos cristãos, então ele vem fortalecendo a fé. Então aqui no versículo 18, ele já fala aqui: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, assim, nada que aquele povo estivesse passando, nada seria comparado à glória que seria revelada. A mesma coisa é nas nossas vidas hoje. Nada que nós estejamos passando, nada se compara com a glória que nos há de ser revelada, que naquele grande dia, assim como o Senhor, Ele nos prometeu. E indo mais à frente, no versículo 19, fala: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E essa parte, a ardente expectação, nós estávamos tendo um estudo bíblico às segundas-feiras, entramos em recesso, glória a Deus. Nós estávamos estudando e foi nos proposto Romanos 8. E quando chegou nessa parte da ardente expectação, foi algo que me prendeu. Por quê? Eu fui pesquisar o que era ardente expectação. E uma ardente expectação é uma espera intensa, é uma espera ansiosa, é um desejo, é uma certeza. É algo que se espera de algo que nós temos certeza que vai acontecer. E como já foi falado que aqui a Bíblia, aqui as maiores promessas. A maior promessa do Senhor para nossas vidas é a salvação. É a vinda dele. Então, a criação espera, a criação anseia
pela vinda de Cristo. Assim como nós, porque no versículo 22 fala que porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E foi outra parte que me prendeu muito, dores de parto. Quem é mulher aqui, que já passou por isso, vai entender. Dores de parto são dores intensas. É doloroso, é quase que insuportável, mas é uma dor que nos gera a espera de algo novo. Porque nós sabemos que quando aquela dor passar, nós receberemos o nosso filho em nosso colo. E assim foi a comparação que o apóstolo Paulo deu com as aflições do que se acontece hoje. São como dores de parto. Elas doem, é doloroso. Nós estamos vivendo essas dores de parto, mas nós teremos a recompensa. São dores com propósito. Nós sabemos que está doendo, que está difícil. E como toda dor de parto, quanto mais aperta, mais perto está do final. E isso está acontecendo. Nós estamos vivendo com dores de parto até agora, assim como relata aqui, faz uma comparação o apóstolo Paulo. E não só ela, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. As primícias do Espírito nada mais é do que o próprio Espírito. As primícias é a boa parte, é o melhor. Então não é porque nós temos o Espírito que nós estamos isentos de passar por isso. Não, nós vamos passar. Nós vamos passar, mas passar com a certeza que na nossa vida há um Consolador. Há um Espírito que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda. Que diz aqui que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos esses que não pode se comparar com palavras. Não tem palavras que traduzam o que são os gemidos inexprimíveis. É assim que o Espírito ele intercede por nós. Quando não sabemos pedir, às vezes estamos passando por momentos tão difíceis, tão dolorosos que a gente não consegue orar. E a gente ajoelha, nós choramos e como um milagre, a gente fala, o Senhor entendeu as minhas lágrimas também, mas havia um Espírito intercedendo pela nossa vida. Havia um Espírito nos conduzindo ao que falar, ao que pedir. E aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, que nos ajuda, que nos condiz, nos leva a fazer o correto, nos leva à oração certa. E às vezes nós não entendemos, nós achamos, eu não sabia como orar, mas o Senhor agiu exatamente como eu precisava. Mas havia um Espírito intercedendo pela nossa vida. Amém? Glórias a Deus. E mais à frente, o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele vai falar: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo, não só as coisas boas, assim como infelizmente aconteceu com o nosso irmão Lucas, mas assim, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, elas nos alegram, nos impulsionam. As difíceis, elas nos fortalecem. Para quando o dia mau vier novamente, nós tenhamos força. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E era isso que o apóstolo Paulo ele queria passar para a igreja de Roma. Que o Senhor, o Espírito é sobre a nossa vida. Então, nada do que eles estivessem passando ou o que estivesse acontecendo, nada se compararia à glória que haveria de nos ser revelada, que é a glória do Senhor. E no verso 31, fala assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós temos ao nosso favor um Deus que por amor entregou o seu próprio Filho, e esse Filho por amor se entregou por nós, não existe nada,
Nada, nada que será contra nós. Quando nós queremos, quando nós buscamos, quando nós estamos de acordo com o Senhor, com a sua vontade. Nada, nada será contra nós. Porque muito foi falado aqui hoje sobre o amor. E o amor, mais do que um sentimento, o amor ele é um mandamento. Porque o Senhor ele deu os mandamentos a Moisés. E ele cumpriu o seu próprio mandamento. Ame o próximo. E ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. E por amor o filho obedeceu o mesmo mandamento, se entregando por amor de nossas vidas. Então, com tamanho amor, o que nos separará desse amor? Nada. Nada nos separará deste amor, amor que nos fortalece, que nos sonda, que nos faz amar o próximo como a nós mesmos, porque se o amor fosse tão somente sentimento, talvez nós não amaríamos os nossos inimigos. Mas o amor, ele é um mandamento. Nós precisamos cumpri-lo, porque sem amor não tem como agradar o Senhor, não tem como eu falar que eu não amo meu irmão a quem eu vejo, mas amo o Senhor a quem não vejo. Mentiroso é. Eu preciso amar. Então, o que nos separará desse amor? No versículo 35, o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele nos afirma, nada pode nos separar desse amor, a não ser nós mesmos, nós podemos. Porque se nós não cumprimos os seus mandamentos, se nós não seguimos o que o Senhor diz, o que o Senhor nos instrui, certamente nós nos separaremos desse amor. Mas se nós não queremos, se nós não fizermos por onde nos separar, não há nada que nos separe desse amor do Senhor nas nossas vidas. No verso 35, o apóstolo Paulo, ele fala de coisas físicas, as coisas do mundo atual, do mundo material, que são tribulações, são angústia, perseguição. Nada no mundo físico é capaz de nos separar do amor de Deus. Mas no 38, ele fala que também nada no espiritual também vai nos separar do amor de Deus. Então, nem o físico, nem o espiritual, nada. Não existe nada que nos separe desse amor, porque foi por amor que ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. É por amor que ele rogou ao Pai por um outro consolador, não diferente, mas igual, mas de uma maneira diferente, porque habita em nós. Cristo veio para habitar entre nós, mas quando ele retornou, o Senhor enviou outro, igual, porém diferente. A diferença é, hoje ele habita em nós. Então, se nós temos o Espírito, nós somos conduzidos pelo Espírito, como vai falar no início do verso 8, aquele que anda segundo o Espírito, vai pelo caminho do Espírito. Então, se nós temos o Espírito, nós temos uma espera ansiosa pela volta de Cristo. Mesmo que seja dolorido, mesmo que esteja difícil, nós estamos esperando o cumprimento de uma promessa que nos foi feita e que se cumprirá. Mesmo que não vemos, mesmo que muitos falem que não vai acontecer. Em Hebreus, se eu não estiver errada, 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, nós esperamos algo que nós temos certeza que vai acontecer, que é a vinda
do Senhor. E até lá, por mais que doa, como o apóstolo Paulo, ele compara aqui com dores de parto. E o pastor Antônio, ele perguntou, mas por que ele comparou com dores de parto? Ele nunca sentiu dor de parto, mas ele via. Ele via o sofrimento de uma mulher, as dores de uma mulher. Porém, é uma dor que tem propósito, é uma dor com propósito, é uma dor com esperança. E assim é a dor que nós, mesmo tendo o Espírito, nós também estamos sentindo. Só que a diferença é que nós sabemos que ao final dessas dores, nós teremos a salvação. Nós teremos o cumprimento de uma promessa que nos foi feita, porque nós conversando, e o pastor fez essa pergunta e o Ari falou, é como se fosse um marido ao lado da esposa. Ele vê a esposa sentindo dor, mas ele não sente. Eu falei, é verdade. Aí cheguei em casa, falei, e aquilo ficou queimando em mim. E eu falei, Senhor, é verdade, ele fez esta comparação. E naquele momento o Espírito falou ao meu coração, assim sou eu não sinto as dores, mas eu estou ali. É a noiva que sente, é a esposa que sente a dor. Mas o esposo, ele está ali com a mesma ansiedade, porque assim como nós ansiamos a volta de Cristo, ele anseia também o encontro com sua noiva. A partir do momento que o Senhor, ele envia um outro Consolador para nos direcionar, para estar conosco em todo o tempo, ele está preparando a sua noiva. Então, é uma espera ansiosa que o Senhor também tem. Assim como o esposo que está do lado da sua esposa, à espera do nascimento daquela criança. Ela está sentindo a dor, mas ele também está na mesma ansiedade. É uma dor com esperança, uma dor com esperança. E no dia seguinte, essa aula, na terça-feira, irmãos, eu senti muita dor, uma dor assim, inexplicável na terça-feira. E eu falei com a Daiane, eu falei, Dai, eu acho que eu falei tanto de dor de parto, que o Senhor me fez lembrar a dor de parto. Eu tomei 2 remédios e aquela dor, ela não passava. E uma vez o pastor Antônio me falou, minha filha, se você toma um remédio e a dor não passa, não é físico. Eu falei, Senhor, alguma coisa o Senhor quer falar comigo. E fiquei. E ontem, essa questão de eu ter sentido tanta dor, mas foi uma dor que eu chegava a tremer a perna de dor. E eu não conseguia entender o motivo de eu estar sentindo aquela dor. E ontem, o Senhor, ele me respondeu. São dores tipo a de parto, porém sem esperança. Eu não estava esperando nada. Não tinha nada. E são as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Estão passando pela mesma dor que nós, porém nós temos esperança, e eles não. Como o presbítero Jackson orou aqui no início, que o Senhor alcançasse vidas do outro lado da rua. Essa é a nossa obrigação. Essa é a função da igreja, porque por mais que dores nós estejamos sentindo, nós temos a certeza que nada vai nos separar do amor de Cristo, mas há pessoas lá fora que estão sentindo só dor, sem esperança, sofrimento sem esperança, só estão sofrendo. E o papel da igreja, assim como Paulo, ele queria fortalecer os cristãos que estavam em Roma, na fé, fortalecer a fé dele, assim é a nossa obrigação, de levar a palavra do Senhor a quem está lá fora. Porque no verso 17 vai falar que nós somos filhos. Capítulo 8, versículo 17 diz, e se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. Há muitos filhos perdidos aí fora. E se nós temos, nós conhecemos, é a nossa obrigação falar desse amor. Falar desse Deus que entregou o seu Filho por amor de nós. Falar desse amor que nada é capaz de nos separar dele. Nem a morte, nem a vida. E lendo isso hoje à tarde, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Poucos sabem que a Isabela era gêmea e a gemela dela faleceu. E foi um momento que eu estava afastada dos caminhos do Senhor.
sem motivo, não tive motivo, mas me afastei. E quando eu li aqui, eu lembrei do dia que eu recebi a ligação e eu fui lá naquele hospital. E eu tinha acabado de renovar a minha aliança com o Senhor. E no outro dia eu recebi a ligação. E quando eu cheguei em casa com a minha mãe, ela também estava afastada, e ela falou assim: tu vai fazer o quê na igreja? Eu falei para ela: eu vou para os pés do único que consegue me consolar. E naquele momento, quando eu estava lendo aqui, o verso 38, o Senhor me trouxe à memória: nem a morte, nada vai separar você de mim. Eu tinha acabado de retornar. E eu recebi uma ligação no outro dia, onde eu entreguei. Alguns aqui sabem do processo que eu passei e de muitas orações que essa igreja fez por mim. E no dia que eu renovei a minha aliança com o Senhor ele queria um posicionamento meu. E eu me posicionei. E quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, o que o Senhor queria de mim, eu já fiz. Agora, ou o Senhor, fui até usada, ou o Senhor me entrega a minha filha perfeita, ou o Senhor pode levar. No outro dia, 6 horas da manhã, a maternidade me ligou. Nós estamos te informando que a sua filha ela faleceu. E doeu. Não vou dizer que não doeu, é impossível não ter doído. Mas eu tinha a certeza que foi o Senhor que levou. Porque na noite anterior eu tinha entregado. De verdade foi aonde eu deixei que o Senhor ele fizesse a vontade dele. Porque eu sei que por amor a mim, ele ainda não tinha levado, porque sabia que talvez eu não suportaria. Mas no momento que eu falei: Senhor, ou o Senhor me entrega perfeita, ou pode levar. Era sofrimento demais, e ele levou. E eu fui, e eu sabia que ali foi a vontade do Senhor. E no momento que eu estava lendo, o Senhor me trouxe a memória, isso que já tem uns 6 anos, e ele me lembrou dessa conversa que eu tive com a minha mãe. E ele falou: nem a morte. E ardeu em meu coração, nem a vida, nada é capaz de me separar de você, ou você de mim. Esse amor que nos sustenta, esse amor que nos constrange, esse amor que nós não merecíamos, mas pela graça nos alcançou. E é esse amor que o Senhor ele veio falar aqui com você essa noite. Eu não sei o motivo pelo qual o Senhor ele colocou essa mensagem em meu coração, mas ele sabe. Então, assim, independente do que vocês estejam passando, pode estar difícil, mas nada se compara com o que há de vir. Pode estar difícil, mas nada vai te separar do amor de Deus. Pode estar doendo, mas essa dor é uma dor que tem esperança. Pode estar difícil, mas no final a recompensa ela vai vir. Porque o Senhor ele não nos deixou desamparado, ele veio, ele nos salvou e ele falou que não nos deixariam órfãos. Então ele deixou a sua melhor parte. Ele deixou a porção dele que cabia dentro de nós, que nós suportaríamos, que era o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Mas ele colocou em nós alguém que, como a gente fala muito na nossa aula, é o nosso sinalizador. Ele sinaliza quando a gente está indo certo, quando a gente está indo errado, quando a gente pensa em desistir, está difícil demais. E ele vem e nos lembra que nós somos filhos, que vai passar, que ele pode, que nada vai nos separar desse amor. Então, que nessa noite você tenha certeza que não foi em vão que você veio aqui. O Senhor, ele quer falar aos nossos corações, assim como falou no meu, que nada, por mais difícil que esteja, nós estamos vendo a cada dia as coisas se dificultarem mais. Mas nada pode nos separar desse amor, porque é cumprimento da palavra dele. A palavra dele está se cumprindo. E se está se cumprindo e nós estamos sentindo essa dor, está difícil, está doendo, a gente está muito perto de chegar ao que ele nos prometeu. Está muito perto de se cumprir aquela promessa que muitos já não acreditam mais.
mas eu acredito. Eu acredito e eu espero, ansiosa, mas não é aquela ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, uma ansiedade de que algo melhor está por vir, algo muito melhor está por vir na minha vida e na sua vida. E assim como o Senhor falou comigo, espero que o Senhor tenha falado ao coração de toda a igreja, porque no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele inicia afirmando que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E ele finaliza o capítulo 8 dizendo que nada vai nos separar desse amor. Então, se não há condenação nenhuma sobre as nossas vidas, se nada vai nos separar desse amor, a nossa função é permanecer firme na fé. Fé é aquela que vai nos levar, vai nos manter no caminho, no alvo que é Cristo. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, que o Senhor tenha falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu, que em momento nenhum, por mais difícil que esteja, que nós não venhamos ter dúvida que o Senhor, Ele é conosco. Que em todo tempo, se nós temos um consolador, nós temos um amigo, nós temos alguém em quem nós podemos confiar, aquela pessoa que, quando nós não sabemos o que falar, Ele intercede e Ele fala por nós. E o Senhor, Ele ouve, porque eles são um só. Então, aquele que conduz as nossas orações, que nos fortalece quando nós não temos força, é o mesmo que sonda os corações e Ele entende a intenção do Espírito. Então, que o Senhor tenha falado ao coração de vocês e que vocês saiam daqui hoje com a certeza que não há condenação sobre as nossas vidas e nada vai nos separar desse amor, que é o amor de Cristo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor me fez contemplar e anotar bastante coisa ali. Eu quero orar pela sua vida, porque foi um direcionamento ao Senhor que o Senhor estava falando ali comigo. Eu peço à amada igreja que se coloque de pé e estenda a sua mão para a serva do Senhor. Porque é uma oração profética, meus irmãos. Muitas vezes pedimos para o Senhor levantar homens e mulheres que verdadeiramente são portadores da palavra, e o Senhor tem levantado uma geração. Então ore como se fosse o teu filho, ore como se fosse a sua filha, algum parente seu, porque o Senhor nesta noite está levantando ela como uma mulher de oração, uma mulher portadora da palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito e Pai amado, nesta noite